A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos estar tratando da unidade 2 de História da Igreja. Nós vamos iniciá-la, vamos estar falando do capítulo 1. Mas antes de adentrar pelo capítulo 1, nós precisamos falar sobre alguns assuntos para nos situarmos. Como é uma disciplina de história, apesar de ser história da igreja, nós vamos falar de história. E se nós vamos falar de história, nós temos que falar sobre acontecimentos, porque o capítulo 1 fala, essa unidade fala também justamente da Idade Média, e existiram alguns acontecimentos, ocorreram alguns acontecimentos antes da entrada efetiva na Idade Média. O que aconteceu com a igreja nesse período, os pressupostos, os acontecimentos anteriores à entrada da Idade Média, que foi uma idade no qual a igreja deteve todo o conhecimento cultural, de desenvolvimento cultural, religioso, teológico, ficou tudo concentrado dentro da igreja, dentro dos mosteiros, e ali o restante, o secular, ficou meio que isolado do conhecimento. Daí à frente, alguns anos mais tarde, surgiu o movimento do iluminismo, refutando a igreja por causa desse tipo de coisa. Então é até chamado de Idade das Trevas, pejorativamente. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Então, justamente por causa disso, porque o conhecimento ficou na mão dos monges e o restante era tudo leigo. E isso aconteceu na Europa, que foi ali que o cristianismo se espalhou devido ao Império Romano. Mas o que aconteceu para que nós entrássemos nessa Idade das Trevas, nessa Idade Média? Algumas coisas aconteceram, alguns eventos ocorreram, e nós vamos tratar desses eventos. Nós vamos falar da questão dos bárbaros. Bárbaro, ao contrário do que as pessoas pensam, que o termo hoje fala, vai fazer barbaridade. Bárbaro era um nome aplicado àqueles que não pertenciam a Roma, ao Império Romano. Era um nome dado, era um nome grego, que se referenciava a pessoas que falavam grego meio atropelado, então dava para se identificar que não era um grego nativo e que aquela pessoa era uma pessoa estrangeira que não participava da civilização grega. E esse termo ele foi usado pelos romanos para designar as pessoas que não faziam parte da civilização romana, dos costumes romanos, daquele ensino romano, toda aquela vivência que hoje influencia o mundo ocidental, daquela cultura romana. Então as outras culturas que não eram influenciadas pelas culturas romanas, os povos daquelas culturas eram chamados de bárbaros. E nós vamos tratar dos bárbaros. Existiam vários povos bárbaros, godos, dentre os godos tem ostrogodos e visigodos, você tem os vândalos, então você tem uma série, você tem os hunos, você tem uma série de povos bárbaros, povos fora da cultura da civilização romana. E nós vamos tratar desses assuntos também. Então, mencionar os acontecimentos para que a gente possa entrar na Idade Média dentro da igreja. Os fatos que aconteceram dentro da igreja, as coisas que aconteceram dentro da igreja, não só externas, mas nós precisamos tratar de eventos externos para poder olhar os internos. Tá? Nós vamos tratar desses eventos nesse momento. O fim da Antiguidade. Vai acabar a Idade Antiga e vai entrar a Idade Média. E alguns acontecimentos antecederam esse fim da Antiguidade. Na verdade, foi um processo, essas coisas não acontecem da noite para o dia. E o grande processo que deu fim da Antiguidade foi que deu fim àqueles costumes da Antiguidade que eram os costumes romanos. Não deu fim na sua totalidade, mas deu fim na civilização romana do Ocidente. Ali é que é considerado o momento em que a Antiguidade termina. Ali é considerado o momento que a Antiguidade termina e que se inicia a Idade Média. E quais acontecimentos antecederam esse fim da Antiguidade? A mudança da sede do governo romano sendo transferida para Constantinopla. Constantinopla, a província de Bizâncio, província grega de Bizâncio, que pertencia ao Império Romano, foi vista por Constantino e ele ali construiu essa cidade com o seu próprio nome, Constantinopla, para que ali fosse a capital, e ali ele passou a reinar sobre todo o Império Romano. Então ele transferiu a sede do governo para Constantinopla, que já não era mais em Roma. Nessa época, a cidade do governo da civilização romana do Ocidente
ela mudou várias vezes, Milão, Ravenna, né? Nós temos outros locais também. Então a mudança da sede do governo romano transferida para Constantinopla, o avanço dos hunos sobre os visigodos. Os hunos, eles vieram ali, se você pensar no mapa, pensa na Rússia, na direção da Rússia para a Polônia, né, da Polônia, do leste europeu para o oeste europeu, e aí forçando os visigodos a fugirem ali para a região da Macedônia. Ali eles foram abrigados pelo imperador Valente, mas acabou que os hunos não avançaram até ali, e o Valente colocou os visigodos ali na Macedônia. E aí da Macedônia os visigodos começaram a se expandir mais ainda para o ocidente, para o oeste. E aí o Valente começou a combater os visigodos. E ali na batalha de Adrianópolis, ali o imperador Valente até faleceu. E aí quem tomou o lugar de Valente foi Teodósio. O imperador Teodósio proclama o cristianismo como religião oficial do império em 380 d.C., no Edito de Tessalônica. E ali ele obriga todo mundo a ser cristão. O cristianismo passa a ser oficialmente uma religião estatal. O cristianismo passou a ser oficialmente ali a desempenhar esse papel. Teve a divisão do Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, chamada de Mediolano, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Isso aconteceu em 397 d.C. Teodósio fez isso e dividiu o império em dois impérios, dividindo entre seus dois filhos. Dividiu do Ocidente para um, com a capital em Mediolano, e do Oriente para outro, com a capital em Constantinopla. Outro acontecimento: suevos, vândalos, alanos e quados invadem o Império Romano em 406 d.C. Todos esses povos são povos bárbaros. Os vikings que a gente ouve falar também são povos bárbaros, também vieram dos países nórdicos, descendo a Europa em direção ali a Roma. Outra coisa que aconteceu foi um saque em Roma, o grande saque de Roma pelo rei Alarico, o rei visigodo. Ele saqueou Roma em 410, então nós vamos vendo um processo, 406, 410, ali uma incursão sobre Roma muito grande. Por volta de 450 d.C., Átila, rei dos hunos, chega às portas de Roma. Porém, mediante uma quantia oferecida pelo Papa Leão I, ele não saqueou a cidade. O Papa deu dinheiro a ele para ele não destruir a cidade de Roma e ele pegar e ir embora dali, né, e não fazer aquela invasão. Mas não adiantou de nada. Os vândalos vieram em 455, saquearam Roma novamente. E aí nós vemos uma série de processos de saques, de invasões. E aí em 476 a.C., Odoacro, rei dos Érulos, outro povo bárbaro, derrubou o imperador Rômulo Augusto, declarando-se rei da Itália, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Pondo fim entre aspas, tá? Essa é a data, em que diz que Roma caiu por completo, e o imperador Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente. E só permaneceu o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. O nome que nós damos para o Império Romano do Oriente é Império Bizantino, baseado no antigo nome, Bizâncio. Por quê? Era um império muito mais grego do que latino. Com pouco passar de tempo, nós vemos o Império assumir ali toda a cultura grega oficialmente. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele assume toda a cultura grega, construiu uma catedral, Hagia Sofia, Santa Sofia, Santa Sabedoria, da Santa Sabedoria, que era uma das maravilhas também do mundo antigo. Ali eles construíram. O Império Bizantino foi uma teocracia. O Império Bizantino teve duração ali por volta de 1000 anos, foi até 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla. Por volta de 1000 anos ali, esse império sobreviveu, e era um império que era uma teocracia. Tinha o César, o papismo, quando se considerava que o César, o imperador romano do Oriente, estava acima até do patriarca de Constantinopla, que era o Papa Oriental. Nós vamos ver isso mais a fundo, esses assuntos mais a fundo, daqui a um tempo. E agora nós podemos entrar
justamente na nossa unidade 1 e no capítulo 1, que vai falar sobre um personagem que se destacou dentro da história da igreja, que foi o Papa Gregório I. Nós vamos tratar de todos esses assuntos. Nós vemos aqui um mapa de como se dividiram os impérios romanos do Ocidente, que caiu, os bárbaros acabaram sitiando essa região toda, Espanha, Itália, né, França, na África também, e o Império Romano do Oriente, que se tornou o Império Bizantino. Aqui Constantinopla fica mais ou menos nessa região aqui do Estreito de Bósforo, tá? Essa região aqui, ou seja, as caravanas de comércio para a Ásia, ó, muito bem localizado. Constantino, ele foi sábio em colocar uma cidade ali como capital de império, tá? Então isso tudo aqui caiu, só permaneceu isso aqui. E agora, apesar de Roma, né, a cidade de Roma ainda está lá, e o poder papal ainda se fazer prevalecer ali naquele lugar. Então a Idade das Trevas, a Idade Média, idade na qual a igreja cresceu muito. Tá? Aquilo que as pessoas consideram a Idade das Trevas é uma idade que a igreja, um período que a igreja cresceu em termos de amadurecimento da teologia, em termos de evangelismo. A igreja, ela cresceu poderosamente, se expandiu e se tornou praticamente um império paralelo ao secular, um império religioso. A igreja, ela se tornou esse tipo de coisa, a igreja romana, tá? Porque nós vamos ver mais à frente que a igreja era uma só, mas aí as divergências teológicas, as discussões geraram divisões, e isso é um pouco problemático, porque entendimentos foram vastos acerca da pessoa de Cristo, cristologia, soterologia, essa questão da salvação da pessoa de Cristo, do Espírito Santo, quem são eles dentro da Trindade, e a questão da salvação, livre-arbítrio, predestinação. Isso foi muito discutido, essas questões foram muito discutidas, a pessoa de Jesus, se tinha a mesma essência que o Pai, o Espírito Santo também, se Maria era mãe de Deus ou mãe do Cristo, uma confusão, né? E isso vai gerar um racha na igreja muito grande. Não é só um racha religioso, ele é político também. Mas nós vamos ver mais adiante que quando um problema não é resolvido, uma hora ele estoura, uma hora provoca uma divisão. E foi o que aconteceu ali na igreja, provocou uma divisão. Mas é a idade em que a igreja detém todo o conhecimento intelectual que se poderia ter. Poucos filósofos fora da igreja vão se manifestar ali nesse momento. A maior parte da filosofia produzida nessa época vem de cristãos. Então nós vamos estar vendo isso também. A Idade das Trevas, a igreja na Idade Média. A igreja na Idade Média, período em que a igreja viveu os seus dias de maior influência na política e na sociedade, centralizou sua autoridade na pessoa do Papa e desenvolveu um sistema sacramental como meios de graça. Sistema sacramental, irmãos, os sacramentos, o que são os sacramentos? A palavra sacramento, ela é usada, ela vem do latim, um termo jurídico, e ela é usada para determinar um mistério que é uma verdade. Por exemplo, ela, quando vem da tradução, a palavra mistério, utilizada no Novo Testamento, para falar acerca das coisas de Deus, ela foi traduzida para o latim através da palavra sacramento. Então são mistérios, são coisas que nós fazemos que corresponde a um mistério de Deus. Um sacramento bem claro é a Santa Ceia do Senhor, onde você tem todo um simbolismo de uma manifestação da graça de Deus. Então isso é o sacramento, é um rito no qual ele contém dentro dele um simbolismo que representa uma manifestação da graça de Deus. O que representa ali a ceia, a chamada Eucaristia dentre os católicos? Ela representa justamente a morte de Cristo
para a nossa salvação. Este é meu corpo dado por vós, este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Então ali você vê o sacrifício vicário de Cristo, substituto de Cristo por nossas vidas. E ali, o que é o sacramento? É aquilo que a gente faz ali, a gente come um pão, bebe um vinho, e aquele pão, aquele vinho, traz toda uma verdade simbolizada neles, que representa a graça de Deus sobre nossas vidas. Isso é sacramento. Aí o batismo é a mesma coisa, é outro sacramento. A morte, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A purificação a ponto de uma pessoa mudar, sereis batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De uma pessoa mudar e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, ficando todo o resto para trás. Não é uma purificação momentânea. Ali tem que haver um marco de mudança de vida, que Jesus ele fala até para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então o batismo é um rito no qual nós praticamos, que tem a simbologia do nascer de novo nele. Nascer para Cristo, viver para Cristo, onde a antiga criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é uma manifestação da graça de Deus também. Que manifestação da graça de Deus? Que favor de Deus? Aquele favor da nova vida que Jesus nos dá. Então o sacramento é isso, são manifestações da graça de Deus. A Igreja Romana, ela inventou outros sacramentos, já tiveram vários, 12, e agora parece que são 7 na Igreja Romana. Essas coisas, ao longo do tempo, mediante o que a comunidade cristã da Igreja Romana determina, aquelas coisas vão mudando ao longo do tempo. Mas nós vemos a Igreja se adaptar muito às questões temporais. E nós vamos ver até o Papa tendo poder temporal. O poder que o Papa teria, entre aspas, como sacerdote de Deus, é um poder atemporal, eterno, mas vai ter o poder temporal também. Nós vamos ver isso na pessoa de Gregório I, que foi o grande Papa de poder temporal reconhecido na história da Igreja. Com relação aos sacramentos, nós temos na Igreja Romana a crisma, nós temos a unção dos enfermos, nós temos a confissão dos pecados, a Eucaristia, que no caso do protestante seria a Santa Ceia, mas nós temos a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, que as pessoas costumam mencionar também, tem a unção dos enfermos. Então são sacramentos. Nós temos a ordenação no catolicismo romano, da pessoa ao sacerdócio, que ali não pode casar, ou nós temos o matrimônio. Então são sacramentos, representações da graça de Deus. Então está aí o capítulo 1, que fala uma nova liderança e um novo desafio, onde a igreja ela vai tomando outros ares, outros rumos. E aí nós vemos a situação, uma Europa devastada pelos bárbaros. Nós já falamos acerca dos bárbaros, o movimento que eles fizeram a ponto do Império Romano do Ocidente cair. Nós vemos um dos maiores personagens nesse período dentro da igreja é o Papa Gregório I, um Papa que promoveu missões dentro da igreja, um Papa que promoveu uma organização muito grande. Ele promoveu também uma procissão de penitência, que através daquela procissão da fé dele, daqueles que o seguiram, uma peste, uma enfermidade que estava assolando as pessoas, foi dissipada, foi estancada ali, e através desse milagre ele ganhou grande notoriedade no meio do povo. E nós temos a questão do surgimento do islamismo no Oriente, o que deu muito problema para a igreja chamada hoje de ortodoxa grega, a igreja do Oriente, onde o Islã surgiu com muita força, a força da guerra, a força da luta. Gregório I foi uma nova liderança na igreja, foi um marco divisório da Idade Antiga para a Idade Média na história da igreja cristã. Como a história secular tem seus marcos, que ali a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., nós temos ali também Gregório como um marco dentro da história até dos papas dentro da igreja, do líder da igreja de Roma.
onde foi um homem bastante ativo, um homem que desenvolveu, fez com que a igreja crescesse, amadureceu muitas coisas dentro da igreja, essa questão de missão também na Bretanha, ele fez crescer a igreja. Mas da mesma forma que ele fez crescer, ele também promoveu algumas coisas que eram ruins. Ele tinha os ensinos de Agostinho como lei, e ele entendia que o que Agostinho pensava era certo. Agostinho, às vezes, ele refletia e manifestava verbalmente essas reflexões. Ele pensava poder existir um purgatório. Ele pensava poder existir. Como ele pensava poder existir, Gregório ele afirma que o purgatório é uma realidade. Então, nós vemos que aquilo que Agostinho estava refletindo, se havia ou não, Gregório afirma que é uma verdade. Muitas coisas que Agostinho pensava, Gregório afirmava que era. Se Agostinho pensasse, será que é? Gregório ele já falava, não é, só porque Agostinho pensou na possibilidade. Então isso acontecia nessas questões com Gregório. Era meio supersticioso, um papa meio supersticioso, como diz no nosso livro de História da Igreja. A questão do islamismo foi uma religião que até hoje é uma adversidade para nós cristãos, porque é uma religião que hoje e nunca teve respeito, sempre se impôs através da força, da conversão mediante a guerra, que não é exatamente uma conversão, ou você aceita o que eles falam, ou você é um incrédulo, um herege, tem que ser perseguido, é o tipo de pensamento de uma ramificação do islamismo, se não da maioria. E nós vemos que no islamismo, a Igreja do Oriente teve de enfrentar uma ameaça, que ela surgiu na Península Árabe através da pessoa de Maomé, que diz ter recebido revelações do anjo Gabriel, e nessas revelações do anjo Gabriel, ele teve alguns ensinamentos dizendo que aquilo que foi registrado no cristianismo e no judaísmo não foi registrado da maneira correta. Maomé não sabia escrever. E aí ele começou a ensinar em seus discípulos, ele teve discípulos, e através desses ensinos foram escritos pelos discípulos, não pelo próprio Maomé, e a partir dali o islamismo ele cresceu fervorosamente, aí, tomando território ali no norte da África de uma forma avassaladora, chegou a tomar a Espanha, a questão dos muros na Espanha, e o islamismo ele tomou conta daquele mundo de então, gerando até uma guerra santa ali em Jerusalém. Daí vem os filmes As Cruzadas, tem uma série de questões históricas que não necessariamente eram guerras de fé. A fé era a máscara que se usava para esconder motivos políticos, motivos financeiros, espólios de guerra todo mundo queria ganhar, então mercenários dentro de exército, aquela história de cavaleiros templários, que aí vem até a história da maçonaria, se mistura com isso, mas na verdade você vê ali muito interesse pessoal para que a pessoa se promova financeiramente na sua vida, tenha uma vida abastada, e através dos espólios de guerra, através das fragilidades da religião. Então nós vemos essa situação. Tá? Aí nós encerramos o nosso capítulo 1 nessa questão do Islã, mas conhecimento sobre o Islã é abordado na disciplina Religiões, Seitas e Heresias também desse seminário. Quem já fez já sabe do que estou falando, mais detalhadamente estão lá. Se vocês quiserem material, a gente coloca fontes aí acerca do islamismo para os irmãos poderem acessar e se instruir mais acerca do Islã. Então, irmãos, esse processo de queda do Império Romano, invasão dos bárbaros, um pouco antes do crescimento do Islã, ele acaba se misturando com a própria cultura romana. Aqueles povos que ficaram em Roma depois da invasão, influenciados pela cultura romana, começaram a se misturar com os bárbaros e montar uma cultura nova, mas também com muita influência do que já era a cultura romana do império que caiu.
E aí você vê uma espécie de renascimento desse império, Sacro Império Romano. Nós temos essas terminações, né? Uma união desse resquício de Império Romano do Ocidente, né? Se misturando com reis francos. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Isso a gente vê ao longo do curso da história, em que a igreja ela foi se adaptando às mudanças temporais, às mudanças políticas da época. Nós tínhamos vários povos que guerreavam entre si, mas, entre aspas, eram a maioria cristãos. E todos ali tinham um relacionamento com a igreja de Roma. Então, nós vemos esse tipo de acontecimento ali. Nós vemos também a expansão evangelística, a atividade missionária no Ocidente. Nós vemos ali nas Ilhas Britânicas, onde foi fundada a igreja irlandesa, fundada por Patrício, e se tornou uma das mais fortes no norte da Europa. E Agostinho, um outro Agostinho, não é o Agostinho de Hipona, tá? Um outro Agostinho, um grupo de monges foram enviados para fundar a igreja entre os ingleses. Na Alemanha, onde Bonifácio pregou para as tribos teutãs, garantiu autoridade ao Papa e usou mulheres como missionárias. Na Espanha, Recaredo, filho do rei, abraçou o cristianismo, abrindo as portas para a igreja. A questão do Bonifácio, irmãos, existe até uma história acerca da árvore de Natal, em que Bonifácio teria chegado numa dessas terras germânicas e Bonifácio teria visto as pessoas adorando o pinheiro, e aí ele meteu o machado no pinheiro, as pessoas tomaram ódio dele, aí ele replantou o pinheiro e adaptou. Na verdade, não houve uma pregação trazendo arrependimento à conversão, mas sim uma promoção ao sincretismo religioso, onde ele pegou um costume germânico ali, em que se cultuava aquela determinada árvore, e aí ele quis evangelizar, ou seja, não tem comunhão com o erro, Deus não tem comunhão com outros deuses, meteu o machado na árvore, mas depois ele viu que o povo ficou revoltado e queria matá-lo, ele foi lá, plantou uma nova árvore e começou a falar que cada ponta da árvore, que o pinheiro tem um formato meio que triangular, cada ponta do triângulo corresponderia à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós vemos um quadro claro de adaptação à cultura do local e sincretismo religioso. Não há conversão, há adaptação. Aí já nós vemos a influência do romanismo. Antes do romanismo, nós vemos os cristãos morrendo. Eu não adoro imperador, não adoro ninguém, não adoro César. Quando César fez um acordo, a igreja se tornou verdadeiramente romana, e aí, a partir dali, tem que adaptar a todas as religiões do império. Não tem outra coisa a se fazer. Nós vemos isso. Então, Gregório I, ele promoveu as missões. Mas nisso que ele promoveu as missões, ele, na verdade, promoveu adaptações e não conversões. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.